Vamos falar sobre a Malévola, mas antes de tudo, vamos contextualizar. Todo profissional que trabalha na área da beleza normalmente trabalha como PJ, ou seja, ele é um profissional comissionado dentro do espaço de trabalho onde ele atua, tá? Até mesmo o dono do salão ganha por comissão adiante do que ele faz dentro do salão com a cliente em cadeira. Outro ponto que eu acho extremamente necessário pontuar: não se deixem levar por opinião de alguém que não é o consumidor final deste produto. Se a pessoa não está pagando por este produto, ela não é o consumidor final, porque ela não foi lesada, ela não foi prejudicada. Vide Sossô Careca e outras influenciadoras que fazem o cabelo com estes profissionais no arroba, no 0800, de graça. Estas pessoas não foram lesadas, muito dificilmente seriam, e se fossem, não viriam pra internet expor, justamente porque não foi um produto pago, elas não pagaram para tal ação. Diante de tudo isso, do que eu já apontei a partir de agora, a gente vai levar em consideração duas coisas. O profissional que não sabe se comunicar com a sua cliente é um profissional fracassado. Porque, para além de não saber deixar claro o que está fazendo, como está fazendo e por que o ticket custa de X a Y, ele também acha que a pessoa tem a obrigação de saber lidar com aquilo ou que ela tenha a obrigação de entender os preços de um salão. E quando isso acontece, normalmente eles embutem tudo: luz, água, escova, secador, babyliss, chapinha, espaço, tempo de profissão, tempo de cadeira e, acima de tudo, tudo que é consumido dentro do salão. Vide que até uma aguinha foi cobrada R$ 4 dentro de um espaço onde o ticket médio é R$ 3.000 por cabelo, né? E, mais uma vez, se eu te disse 2.000 e você levanta da cadeira e eu te embuto 4, eu estou te lesando. Só que a maioria dos brasileiros vê isso como algo idiota porque não se importa em ser lesado, né? É da cultura brasileira, é de quem nós somos, é do povão, essa ideia do hihi, levei vantagem. E nessas, muitos de nós não abrem a boca. Outra coisa que eu acho importante frisar: muito provavelmente a Malévola não abriu a boca dentro do salão porque dentro desse espaço você está sendo coagido. Se você não está, você pode vir a ser. Por quê? Porque você tá dentro do espaço da pessoa, tem outros profissionais, tem outras clientes em cadeiras e tem N fatores que te embutem a não pensar muito sobre. E eu te garanto que se vocês perguntarem pra alguma mulher que frequenta salão de beleza, todas elas vão conseguir te atestar essa mesma história de que entraram pagando X e saíram pagando Y. E ainda assim, muitas não falam ou não vêm pra internet. Inclusive, mês passado, teve uma menina que veio dos Estados Unidos, Nova York, se eu não me engano, pra Porto Alegre pra fazer o cabelo em um salão de beleza. E ela foi lesada dentro do salão de beleza por uma profissional pelo valor e ainda recebeu ameaça de dentro do salão. Então entendam, isso é mais comum do que vocês imaginam. Só que como isso é pouco falado, as pessoas estão condicionadas a pender pro lado oposto. A Malévola, ela é uma figura completamente controversa dentro da internet. Então é completamente compreensível que algumas pessoas não apoiem ela diante dessa situação. Mas o que aconteceu com ela, acontece com toda mulher que frequenta salão de beleza, tá? Todas nós já fomos lesadas, desde uma unha até um cabelo. Outra coisa que eu acho importante frisar: isso aqui é um mega hair. A Malévola não usa mais mega hair, eu uso mega hair. Sabe quanto custou esse cabelo? Aqui tem 60 centímetros de um cabelo vietnamita. Não é um cabelo do sul, não é um cabelo brasileiro, não é um cabelo regional. Ele me custou R$ 4.000. São 250 gramas de um cabelo que combina com o meu, porque para além de ter um toque gelado, ele tem um fio médio para grosso e o meu fio, ele é fino para médio, então ele se encaixa dentro da minha cabeça. Toda vez que eu vou fazer qualquer coisa no salão, isso aqui é considerado o aporte do preço. Porque se eu fosse fazer uma hidratação no meu cabelo, é X valor. Nesse aqui, na minha cabeça, o valor é maior. Porque tem mais cabelo, tem mais densidade, vai mais produto, leva mais tempo, precisa de outras necessidades. Ainda mais considerando que mega hair é um cabelo morto. Então, assim, não tem sentido um aporte de mais de R$ 4.000 em cima do valor que foi iniciado no contexto da situação, mesmo que ela usasse mega hair. Até porque R$ 4.000 para fazer uma hidratação em cima de um mega hair também é um roubo. E ainda assim, o que eu acho importante frisar: o profissional errou na comunicação com a Malévola? Errou. A Malévola errou em expor isso de uma maneira muito maior? Errou. Só que diante da situação, a gente também tem que considerar que mesmo que a Malévola quisesse, isso não seria algo pequeno. Porque todas as páginas de fofoca estão postando sobre ela. E todas essas influenciadoras e pessoas da mídia estão tentando ganhar palco em cima também. Mais uma vez, a gente não tem que considerar a opinião dessas pessoas, porque elas não são a consumidora final do produto. Então está reclamando quem pagou pelo produto, quem pagou pela mão de obra. E o reclamado, que é o profissional, tem o direito de defesa, como qualquer outra pessoa, mesmo estando errado, porque ele tá. Enfim, gente, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: diante de tudo que rolou, a gente tá vendo muito comentário transfóbico. Vide Sofia Barclay,
Vide Jojo Todinho, são pessoas extremamente grosseiras, são pessoas extremamente abruptas e que se quisessem ter falado sobre isso, poderiam ter encontrado uma maneira muito melhor de se comunicar e de retratar sobre o assunto. Inclusive, talvez até com um leve deboche, mas não necessariamente sendo transfóbicas. Mas enfim, a gente não deve esperar nada além do que já é esperado desse tipo de pessoa. E mais uma vez, influenciadores que estão falando sobre o caso não têm teto sobre isso. Uma vez que, eles não pagam sobre esse produto. 2, as pessoas que acompanham eles, que seguem eles, é classe D, classe C e classe E. E são pessoas que não têm o ticket médio do salão. E 3, não considerem o fato de que tudo que aconteceu vai de fato prejudicar o cabeleireiro. Uma vez que quem paga pelo produto, pela mão de obra e pelo serviço dele, já paga caro e tem consciência de quanto custa esse produto. E não vai deixar de fazer o cabelo com ele, de estar no espaço dele, de se manter perto dele, por conta de uma polêmica de internet. O que rolou nessa situação é que ele poderia ser lesado com futuros atendimentos. Mas acredito que também não vai ser o caso, porque como eu citei, quem acompanha as pessoas que estão dentro da situação não são pessoas que têm o ticket médio desse tipo de serviço, ou que se tem vão se endividar para isso. Enfim, acho interessante frisar que essa é a minha opinião. Eu estou do lado da Malévola porque entendo que ela foi lesada. Acho que a situação tomou uma proporção completamente desproporcional. E acho, inclusive, que o cabeleireiro está sendo um grandíssimo idiota. Porque ele poderia tranquilamente ter devolvido o valor a mais do procedimento, né? E ter vindo exposto a situação diante de outra questão. Mas como não foi o caso, e como ele mesmo já se queimou, falando que ia devolver, que era um dinheiro maldito, e de repente não quer mais devolver. E daí aparece chorando, daí aparece falando, daí aparece criticando. Me desculpa, amigo, você tá se queimando cada vez mais. Sabe? Mais uma vez, não acho que ele vai ser lesado. Acho que a Malévola vai conseguir resolver isso judicialmente falando, porque, enfim, ela vai estar certa, uma vez que o preço não foi comunicado e ela foi lesada. E que toda essa situação e esse auê em cima de tudo que tá rolando é algo que não deveria existir. Tem que ser falado? Tem que. Mas o auê inteiro não deveria ter existido. Principalmente o circo que se formou com as pessoas que estão se metendo dentro dessa situação e que não levam em consideração tudo o que aconteceu só porque a Malévola é a Malévola. Mesmo ainda assim, deixando de lado o fato de que ela é um ser humano, que ela vive em sociedade e que ela também, muito provavelmente, passa por problemas como qualquer outra pessoa, mesmo sendo uma pessoa controversa socialmente falando.